Olá, galera Kenko, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Aqui seguindo na nossa série Entrevista com um Especialista e agora próximo do nosso principal evento que a gente tem anualmente, que é o Simpósio Internacional de Fototerapia e Eletromagnetismo Pulsátil. Nós estamos com as presenças confirmadas, aqueles profissionais que já têm uma grande bagagem, que já utilizam das terapias e aplicam em seus consultórios, aplicam no seu dia a dia, e estamos de novo com um colega, parceiro, direto da capital sul-mato-grossense, Campo Grande, Carlos Ruas Filho. Mais uma vez, obrigado pela presença, doutor. Ô, Lucas, é um prazer enorme, sempre é um prazer muito grande conversar com você. Nós que já faz muitos anos, né, estamos aí nessa luta, nesse trabalho da fóton e magnetoterapia. Então, é um enorme prazer mesmo estar aqui batendo papo contigo. Estamos aí, e mais prazer ainda é falar, confirmar a nossa ida nesse simpósio internacional aí, que nós vamos nos encontrar e bater papo, trocar ideias. Maravilha. E você, nessa experiência que está com os campos eletromagnéticos, com a magnetoterapia, já na prática clínica e também na parte acadêmica, né? Porque você é professor da ABA e há mais de décadas de experiência. Você já teve várias vezes em simpósios com a gente. Eu me lembro que nós encontramos em Poços de Calda, não sei se era Poços de Calda, Águas de Lindóia, essa região, vários eventos, tivemos em Fortaleza junto. Mas eu acredito que o simpósio internacional, esse que a gente realiza anualmente aqui em Sorocaba, já há 25 anos, várias vezes você tentou vir, mas por questão de agenda nunca encaixou, né, Carlos? Eu acho que vai ser a primeira vez que você vem. Não, eu já participei de uma, né? Ah, já Teve faz uma tempo vez. então. Você lembra o ano? Nossa, não lembro, hein? Faz tempo, né? Faz Faz bastante. tempo. Eu fui num, sabe, onde nós participamos, falamos, falar a verdade, nem lembro o tema, mas é a minha segunda vez que nós vamos participar dessa Ah, bancada, né? que maravilha, que maravilha. E é Então, sempre pessoal, bom, né? o Dr. Carlos, ele tem aí uma. Eu acredito que ele seja um dos poucos profissionais ativos, né, que estejam aí clinicando, dando aula continuamente. Ele foi uma das primeiras gerações lá de trás, né? Ou seja, o que eu quero dizer com as primeiras gerações? Logo quando foi lançado o aparelho Kenkobil dos campos eletromagnéticos, até a gente falava há pouco aqui nos bastidores, que eram os antigos, que ele tinha um encapsulado amarelado, que não tinha fóton, tão pouco tinha íon, não tinha essas novas tecnologias, mas o Carlos já utilizava disso. Então, eu acredito, quantos anos, Carlos, que você tem de experiência clínica utilizando os campos eletromagnéticos? Olha, vai década de 90, viu? Porque nós tivemos o MS7, né? A cama magnética do MS7, e aí nós tivemos alguns que incumbiu. Olha, eu estou falando aí de 94, 95, será que por Eu aí, viu? imagino que seja isso mesmo. Não, meados de 95, se nós falarmos de 2025, nós estamos falando de 90, 2000, 30 e poucos anos, 35 anos, né? 30 anos pelo menos. É uma experiência gigantesca. Eu queria que você compartilhasse também com nós, Carlos. Eu sei que você vai trazer. Por isso, pessoal, quem não fez sua inscrição ainda, faça sua inscrição para o Simpósio Internacional de Fototerapia. Esse ano, Carlos, a gente vai se encontrar agora daqui a pouquinho, daqui umas 2 semanas. Nós vamos estar juntos daqui quinta-feira dessa semana, na outra, nós vamos estar juntos lá no Paraguai, em Assunção, né? Você está indo de férias No lá com a dia esposa. 3. Tô Isso. indo de férias, mas eu quero olhar também ali, viu, junto com você. Claro, claro. Nós vamos aproveitar para Vamos sempre a gente montar um serviço lá. sempre vai fazendo trabalho misturado com Ah, passeio. a É gente isso aí. consegue, né? E, e esse ano vai ser uma coisa bem bacana, Carlos, porque
esse ano nós vamos ter a maior delegação. Nós vamos estar com 6 países representados, além do Brasil, de bandeiras sul-americanas: Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Paraguai e provavelmente Uruguai também, com um casal de médicos que está vindo do Uruguai. Então a gente já está, graças a Deus, com uma grande expansão dessa tecnologia, dessas terapias por toda a Sudamérica. Eu sei que você teve também, você fez uma pós-graduação nos campos eletromagnéticos e magnéticos na Argentina, né? No final da O década de doutorado, 90. Doutorado, doutorado. doutorado. É, E a Argentina é um local que tem um desenvolvimento bastante grande na área de magnetoterapia e eletromagnetoterapia, né, Carlos? exatamente. Lá eu conversei com muita gente. Nosso trabalho era sobre o estresse, né? A ativação do corpo contra o estresse para melhorar, enfim, prevenção das patologias ocasionadas pelo estresse, né? No campo eletromagnético. Agora, nesse simpósio, né, como você disse aí, a minha formação acadêmica, eu sou fisioterapeuta, né? Então, eu trabalhei muito tempo com a eletromagnetoterapia dentro da reabilitação mesmo, né? Com resultado, reabilitação pós-fratura, a parte muscular, cartilagem, enfim, todas essas patologias. Aí nós trabalhamos com a parte neurológica, né? Onde nós temos um trabalho com os pacientes com AVC, né? Nós fazemos o campo magnético para ajudar junto com a fisioterapia, e a gente fazia também o campo eletromagnético nos pacientes AVCesados, né, que tinham o seu derrame, né? E agora, nesse simpósio, eu vou focar, né? Porque não dá, porque nós temos um tempo, né? Então, não dá para focar em tudo que o campo eletromagnético faz, né? Então, eu vou focar na parte da acupuntura, né? Onde nós estamos trabalhando, fazendo a acupuntura, e eu vou pegar uma das técnicas da acupuntura, que é a parte da acupuntura nos pontos de assentamento, que são os pontos posterior nas costas, né, do meridiano da bexiga, onde nós podemos estar trabalhando, e depois, pós a agulha, a gente coloca o campo eletromagnético para ajudar a dinamizar ainda mais, sabe? Enfim, mostrar essa vivência para os nossos colegas, para os nossos amigos, né? E também conhecer coisas novas que com certeza esse simpósio vai nos apresentar. Então é muito importante a presença de todos ali para a gente trocar ideia. O objetivo maior é esse, né? É a gente trocar ideias e experiências entre as nossas atividades, cada um focando uma área. O importante é que é saber que o campo eletromagnético ele vai estar agindo em diversas áreas aí, tá bom? Essa é a nossa ideia. Maravilha, maravilha. E o que você falou é verdade. Com essa vinda do campo, é, dessa expansão dos campos eletromagnéticos, até porque o PENF hoje, como é conhecido nas publicações, nos artigos, Carlos, isso tem dado bastante base científica para nós, acadêmica também. E a gente vai ter uma troca bastante grande de experiência. Nós vamos ter pessoas que vão estar falando na parte neurológica visual nesse simpósio, já confirmado. Nós vamos estar com um pessoal que atua também com a parte desportiva, recuperação de atletas, atletas de alto nível, atletas de alto rendimento, atletas profissionais, né? Tanto na área do futebol, quanto na área de ultramaratona. Nós vamos ter uma ultramaratonista também palestrando, que já confirmou, que é a Marlene Flores, então, ela vem do Chile. Ela é campeã sul-americana e foi campeã de Mont Blanc de ultramaratona. Então, então a gente vê as possibilidades e as capilaridades que o campo eletromagnético. E é muito interessante esse ponto que você pegou, professor. Por quê? Porque você vai falar de que
os campos eletromagnéticos vêm e podem ser somados, como o exemplo que você vai dar específico, com acupuntura, com agulhamento, buscando um melhor resultado, né? Então, isso que é muito bacana, porque ele vem fazer esse conceito da terapia complementar mesmo, né? Vim complementar as terapias em conjunto, né? Exatamente, aí, né, porque, o tema nosso vai ser acupuntura integrativa, né, ou seja, nós vamos estar falando, propondo, né, essa integração entre a acupuntura e, no caso aqui nós, o campo eletromagnético. Então é muito importante a gente entender isso, né, que na realidade, como você disse aí, a área de atuação no campo eletromagnético cada vez mais está se ampliando, né. Eu dei muita palestra aí para Kenko, né, sobre a reabilitação, né. Então Sim. agora nós estamos querendo dar um foco um direcionamento na acupuntura. Uma das técnicas de acupuntura que nós trabalhamos, que age não só na parte dolorosa, mas principalmente na parte emocional, né. E que com o Ginkgo Bill junto, pós-terapêutica, Ginkgo Bill e também as pastilhas, né. A gente tem observado uma resposta muito mais rápida, né. Então, a união dessas 2 formas de trabalhar energia está sendo muito bacana, sabe. Está dando fazendo a diferença. Porque no campo energético nós temos que entender que tudo é sutil. Muitas vezes uma coisa bem sutilmente vai ativando, nós vamos melhorando, os resultados, né, fazendo com que o organismo responda, da melhor forma possível. Então essa é a nossa ideia, focar essa esse tipo de trabalho que nós estamos tendo aqui, né, e trocar ideias aí. Claro. Carlos, tomando isso como exemplo que você falou do sutil, eu queria te fazer uma pergunta dentro da sua grande especialidade como professor já de mais de décadas de experiência na acupuntura. Você estuda isso, né, dentro do campo energético, o sutil, né, por mais que esse nome pareça assim, delicado, né, mas a gente sabe o quanto ele é importante para o equilíbrio de saúde integrativa como um todo, tá. Mas também o contrário disso, também existe, que eu quero dizer o seguinte: às vezes a gente tem aqui, por exemplo, como o meu celular está aqui na minha mão, né, na mão de todo mundo, nós estamos aqui, mas estamos conectados, nós sabemos disso. Essas, energias eletromagnéticas desordenadas que lá na medicina chinesa, né, já tem relatos que chamavam, né, de, energias perversas, que elas também hoje nós estamos muito envoltos, né, dessas energias que a eletrônica, que a própria internet, que a própria telecomunicação nos diz que é sutil, classifica eles dentro de uma tabela de que sejam não nocivas para o nosso corpo, mas a nível do plano energético fisiológico, essas energias sutis, como a do celular, das redes de transmissão, dos nossos Wi-Fi, de tudo que é Bluetooth, tudo isso também são energias sutis, mas elas são desordenadas porque elas são para telecomunicação, elas são para transmissão de dados. O qual você, nessa prática clínica tua, vê que isso também tem interferido na saúde frequencial, na saúde energética das pessoas no seu consultório no dia a dia, Carlos? Bom, esse é um tema muito interessante, muito bacana, que tá cada vez mais sendo desvendado, né. Eh, então, dentro da medicina chinesa, a gente sabe que existe o poder da sutileza, né. Então, o poder da sutileza, ou seja, as coisas na homeopatia, quanto mais você dilui uma substância homeopática, mais poder você está dando, mais frequência você está dando para aquele produto, né, para aquele medicamento.
Então isso aí nós não temos mais dúvidas, né, que existe. Com essa evolução essa tecnologia, com uma preocupação de de evoluir, 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 que é claro, né, isso vai ter que ser assim, muitas energias desorganizadas tá nos agredindo, né. Como você disse aí, na medicina chinesa tradicional, nós chamamos de energias perversas, né. Energias perversas são aquelas energias que nos agridem, pode ser até a energia da natureza, que nos agridem, e vai ocasionar um desajuste. Para a medicina chinesa, o que que é doença? Doença é um desequilíbrio energético. Não importa o nome da doença, né, a área do corpo, mas acontece que qualquer coisa que desajusta esse fluxo de energia, o nosso corpo também, isso a medicina chinesa há muitos e muitos anos já diz isso, né, ela partiu desse princípio que nós temos um fluxo de energia que nós chamamos de Qi, né. Esse Qi, quando flui harmoniosamente no nosso corpo, é igual saúde. Quando flui desarmoniosamente, vai virar doença em em alguma parte do corpo, ou na parte dermatológica, digestória, vascular, osteoarticular, mental, comportamental, em algum lugar vai estourar. Então você imagine como que o nosso corpo ele tem uma defesa, ele tenta sempre se ajustar. Mas quando essa agressão, essa sutileza perversa que vem e é meio constante, né, a gente vai a gente vai tendo vai aparecer as doenças. Tanto é que nós estamos vendo, né, cada dia mais, casos de diversas doenças mentais, eh, digestórias, eh, articulares, musculares, aparecendo, né, e complicadas, né. Algumas viroses, né, nosso organismo já não tá batalhando, não está conseguindo ganhar dos vírus, das bactérias que estão nos agridem, então evolui para uma doença. Então nós estamos isso aí tudo é um enfraquecimento que o nosso corpo vai tendo contra essas defesas, dessas sutilezas, dessas energias perversas que vai agredindo o nosso corpo. Então, toda hoje, né, a medicina chinesa fala isso há 5.000 anos aí, né, que nós somos energia, e o Einstein comprovou isso, né, que nós somos 99,9% de energia, e que então, ou seja, para nós termos saúde, nós vamos ter que aprender a trabalhar muito com esses campos magnéticos organizados, né, para poder devolver, restabelecer a defesa do nosso organismo, né. Então Claro. essa é a nossa eu entendo desta forma, sabe. É, Eu entendo assim. a gente tá nessa, nesse caminho aí já há mais de 3 décadas caminhando nisso. E o que eu vejo hoje, Carlos, é que, felizmente isso tem sido muito bom pra gente no aspecto de que, eh, isso está se popularizando, né. No passado, isso ficava muito num âmbito muito filosófico, muito zen, muito, hoje não, o que você falou, a ciência, Einstein, a física quântica começa a mostrar e abrir espaço para estudos científicos. Nossa, quando a gente coloca a palavra PENF, né, que é os pulsos as ondas de pulsos eletromagnéticos no PubMed, você tem milhares de estudos bastante robustos, boas publicações que, como você falou, que direciona, né, essas energias controladas para o equilíbrio energético. Eu queria entrar num tema com você, né, ainda, porque a gente vê, quero ver se isso também acontece no teu consultório, mas aqui, a maioria das pessoas que eu entrevisto aqui tem me relatado, Carlos, que nos últimos anos, principalmente na última década, as doenças psicossomáticas, mas voltada para essa parte mental, ela está
cada vez mais desacerbada, assim, aparece cada dia mais no consultório, e talvez essa visão integrativa, como você mesmo falou, que vai ser tema da sua palestra, é que tem aberto. Os profissionais também têm visto mais, não aquela coisa de, vou tratar só o joelho, vou tratar só a coluna, vou tratar só a dor. É uma coisa muito mais integrativa e tudo vem desse mundo, como você falou, né? Principalmente da parte mental e neurológica. Eu tenho um tema que eu quero trazer aqui para ouvir tua opinião como especialista, porque eu gosto muito de tecnologia e eu tenho usado muito como ferramenta de trabalho as inteligências artificiais. Elas ajudam e muito, né? Você fazer, por exemplo, uma pesquisa, eu tenho aqui no podcast mesmo, eu tenho usado muito o IA como ferramenta de geração de conteúdo, de pesquisa e de tudo mais. Mas, por um outro lado, isso me preocupa um pouco, ou talvez sirva de alerta que a gente tem que entender. Eu adoro tecnologia, sempre gostei muito de tecnologia, mas imagina o seguinte, Carlos, o próprio nome diz, né? O que nos diz inteligência artificial, tá? Eu sempre tive esse princípio de que nós somos o que dominamos o reino animal, nós seres humanos, porque nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade e a inteligência de poder desenvolver, né? Então, me preocupa um pouco essa nova geração, e eu tenho filhas, adolescentes, jovens ainda, que utilizam muito dessa ferramenta, mas que eu faço muita questão de que elas não percam o exercício de pensar, o exercício de estimular a inteligência, o exercício de ler, né? Minha filha acabou de voltar ontem da Bienal ela foi para o Rio de Janeiro na Bienal do Livro, né? Então, ou seja, e ver isso. Por quê? A gente tem que usar, mas a inteligência artificial também ela é uma faca de dois gumes nesse aspecto, porque se a gente não estimular essa nova geração a ter esse conceito de pensar, de gerar essa energia do conhecimento, Carlos, como aconteceu, principalmente você que vem da filosofia oriental, isso é também preocupante, né? Como você, como professor de acupuntura, que estuda isso há tanto tempo, vê esse movimento hoje tão tecnológico, Carlos? Esse é um tema, né, Kozuka, que, assim, se a gente for aprofundar uma discussão, nossa, nós vamos longe, né? E é muito bacana. Nossa geração, né, eu estou com meus 67 anos, é, é, foi muito feliz, porque nós passamos por todo esse processo, né? Nossa geração, eu sou desde o tempo que não tinha televisão até chegando hoje numa inteligência artificial. Então a gente vai vendo, então nós vamos olhando, nós estamos assim na prática, independente dos estudos, tudo mais, na prática como que isso foi indo, né? Para o lado bom e para o lado ruim. Como dentro do conceito filosófico da medicina chinesa, tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, primeiro que é artificial, mas algum ser humano colocou aquilo lá, né? Então, lá tem a mão e a inteligência de alguém, de uma pessoa, né? Que fez isso acontecer, né? Então, essa inteligência artificial, sendo bem trabalhada, ela, ela vai, com certeza, contribuir muito para para as pesquisas, para os jovens, mas nós estamos vendo que também está cada vez, as pessoas estão trabalhando isso de uma forma não equilibrada, né? Não bem equilibrado, porque quando você trabalha em equilíbrio, né? Tá ótimo, né? Você utiliza aquilo que você tem que utilizar e pronto, né? Agora, quando começa a desequilibrar, né? Então eu sou professor da especialização de acupuntura, minha esposa é professora de uma universidade católica aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E a gente vê que os jovens não querem mais pensar. Isso aí está prejudicando muito, sabe? Prejudicando muito, por quê? Porque dentro do mercado profissional, dentro do trabalho,
vai exigir dela pensar, a ação pessoal, a decisão e tudo mais. Então, hoje nós temos jovens extremamente indecisos, jovens que não têm mais sonhos, né? Você pergunta para pra um jovem aí, qual o seu sonho? O que que você pensa de você daqui 10 anos? Nossa, eles se perdem na mente, sabe? Eles não têm um sonho. E no nosso tempo, eu me via lá com essa idade que eu tenho, fazendo o que eu faço, sabe? Então, então isso é muito ruim. Isso aí vai levando cada vez mais a problemas psicoemocionais, neurológicos, sabe? E levando aos suicídios, né? O alto índice de jovens tirando sua própria vida, cometendo crimes, enfim, problemas comportamentais. Isso devido ao quê? Devido à utilização dessas tecnologias, vamos chamar assim, de uma forma não equilibrada. E cada vez mais as famílias estão jogando os filhos criando os filhos, jogando toda essa tecnologia, porque dá mais conforto para a família, né? Ah, uma criancinha começa a fazer bagunça, você dá um celular para ela, e ela fica ali, sabe? Então, é bastante complicado a gente achar esse caminho, mas isso aí que você está dizendo é complicado, né? Nós estamos vendo realmente que o desequilíbrio que é a razão das doenças, né? Então, nós que temos essa proposta de ajudar, né? É o que eu falo sempre: enquanto a gente tiver força de ajudar, eu vou ajudar e ensinar pessoas a ajudarem, né? Esse é um Po acho que é o papel do professor mesmo, né, que tá no DNA, sabe? né. Então, quer dizer, você ajuda e ensina as pessoas a ajudar também, Claro. sabe? E isso vai virando uma corrente, né? É, É aí isso que no acontece. fundo do teu escritório tem uma tem uma imagem, né, do Yin e do Yang ali numa Ah, flâmula isso ali. aí. E eu acho que aí vem, Carlos, o que a gente precisa buscar nesse mundo que você disse agora do a palavra equilíbrio, né. O Yin e o Yang é um símbolo mais preciso disso, né, o equilíbrio dos extremos, né, o equilíbrio que eu como curioso da medicina chinesa, da medicina oriental, tenho isso e acho isso muito bacana, muito interessante, né. Aí vem isso que você falou. Desculpa, nós não temos como, fugir de um desenvolvimento, nós não temos como fugir, e ela é importante, você falou uma coisa muito bacana, nós somos a geração que saiu do analógico e passamos por toda essa fase, vimos a internet, nós vimos o celular ser desenvolvido, depois a gente viu o telefone ser desenvolvido, né? O primeiro telefone, depois o celular, depois tudo isso, e hoje a inteligência artificial no nosso celular, né? Então, falar como nós estamos falando aqui ao vivo era só pra gente nos Jacksons, né? Naquele desenho que a gente achava que era uma coisa muito moderna, né? Ficção científica mesmo. Isso virou uma realidade. Mas eu acho que você usou uma palavra extraordinária e que vem muito ao encontro do que é o tema do nosso KenkoCast. Essa é a proposta, que é justamente isso. Onde nós encontrarmos individualmente do ser o seu próprio equilíbrio, né? Por quê? Você pode usar, você deve, como eu te falei, eu adoro tecnologia. Pô, depois que você passa a ter um carro automático, você não quer mais um carro manual, né, Carlos? É tecnologia, poxa vida, né? Você começa a usar as ferramentas para você fazer uma pesquisa. Na nossa época, nós tínhamos que ir para a biblioteca, pegar um monte de livro e ficar olhando o índice. Hoje não, hoje você digita ali, ele te traz. Só que o exercício de pensar, eu acho que o grande tesouro, a grande, o grande poder econômico que vai existir, inclusive econômico, e esse poderio é justamente dessa geração e dessas pessoas que vão ter a capacidade de aproveitar esse conteúdo que está fácil e acesso à palma da mão da gente, pensar em cima desse conteúdo, tirar suas próprias conclusões e desenvolver algo melhor
ou a partir dessas informações ele poder criar. Então, por exemplo, a acupuntura, né? A gente falava de acupuntura, você mais do que ninguém sabe disso, era aquela coisa de, ô, cara, você tá ficando louco, você é brasileiro, você é fisioterapeuta, que você tá indo aí assistir aula com esses chinesinhos, com esses coreanos, que esse japonês tá ficando louco, cara, isso aí é bruxaria, isso aí é voodoo, né? Você escutou muito isso, né? Nós falamos Nossa, isso, muito, muito. né? Então, Ó, e, e, Deus e, me e a informação hoje bullying. traz isso, né? A informação nos traz isso, o Google nos traz isso, esses buscadores. Então, eu acho que a vanguarda é abrir a cabeça, como você fez, ser um cara totalmente ortodoxo num primeiro formação, e você já contou isso para nós. Então, essa mudança, eu acho que esse papel é muito bacana e a gente tem muito a contribuir. Essa tua experiência, como que você vê hoje dentro do mundo acadêmico, principalmente nas aulas da aba, esse perfil dos jovens, são fisioterapeutas jovens que estão chegando, são aqueles de meia idade que vêm buscar uma pós-graduação, que vêm buscar um conhecimento mais profundo. Fala um pouco dessa sua vida acadêmica para nós. Bom, dar aula de acupuntura, para mim, é um privilégio, sabe? Eu adoro, sabe? E, especificamente da ABA, ela é bem melhor. Por quê? Porque a ABA é uma associação brasileira de acupuntura, aonde ela é aberta, né? Então, ela é aberta para todas as pessoas que querem aprender acupuntura, né? O que eu acho maravilhoso? Porque numa sala ali, você vai ter diversas pessoas com diversos conhecimentos, com diversas propostas. Então você fica escutando, você vai analisando. Então é muito aí você vê como que as coisas estão. E ser acupunturista é você primeiro entender essa dinâmica dentro de um contexto filosófico, dentro de um contexto filosófico da medicina chinesa, você fazer com que as pessoas entendam o que é trabalhar com acupuntura, que não é sintoma ponto. Ah, para tal coisa, tal ponto. Não é isso. A acupuntura não é somente uma técnica de tratamento. Ela é uma forma de ver o ser humano, é uma forma de viver, sabe? Então é muito, muito interessante a gente observar isso. E lá nas nossas salas de acupuntura, eu tenho um aluno de 72 anos e jovens de 22 anos, sabe? Então, a gente percebe muito bem essa diferença, né? E dentro da acupuntura, não existe que ponto que é bom para a enxaqueca, por exemplo. A pergunta que nós, acupunturistas, falamos, enxaqueca em quem? Tá? Então, ou seja, a enxaqueca, ela tem a sua particularidade em cada um. Ela é uma energia que está agredindo aquela pessoa, e cada pessoa ela é agredida de uma forma diferente. Então você tem que escutar a pessoa, perguntar, e aí os jovens, né, os mais jovens, deparam com um problema. Falam, nossa, a acupuntura é difícil. Não, ela não é difícil. Ela é baseada no movimento da natureza. Ela não tem dificuldade nenhuma. O que é difícil é a nossa cabeça, né? O Tao Te Ching, né? O que diz que você tem que esvaziar a mente para aprender. Esvaziar a mente não é esquecer, é esvaziar a mente para você receber esses novos conceitos que quando a pessoa não esvazia a mente, é complicado, sabe? Então a gente percebe muito isso, né, nas salas de aula, principalmente de acupuntura, essa maravilha que eu falo, né? Eu tenho pessoas, doutores, né, pós-doc, né, dentro da sala de aula, e tem pessoas que tá tá começando, né? Que Então bacana. é muito bacana, mas a gente percebe essa dificuldade do jovem. Tá. Ele não tá conseguindo,
individualizar as coisas. Eles querem os famosos protocolos, né. Protocolo é aquilo, você tem isso, faz isso, tem aquilo, faz aquilo. Ou seja, não tem que pensar muito, É. tá. Eu Então costumo dizer que é aquela geração do compartilhar, né? Ele pega um conteúdo que ele vê na internet, ele compartilha, mas ele não sabe se aquilo é uma verdade, se aquilo não é uma verdade, qual que é o fundo de origem. É aquilo que eu falei, é a arte de pensar e que talvez essa inteligência artificial ajude, mas em outro ponto tenha seus efeitos colaterais. Carlos, eu quero pegar um ponto que você falou da aba, e eu queria que, até porque aqui o nosso público é um público também bastante eclético, nós temos gente de todas as áreas aqui, não é específico para o público, né? O nosso conteúdo não é a intenção de ser específico para o físio, para o acupunturista, não, é para todo isso que é mundo. bom, isso que é bom. Qua- Quando você falou que a aba, ela é uma, eu sei, conheço a história, é a mais antiga escola de formação do país, né? A primeira que foi montada, você já me falou, tem mais de 50 anos, depois você pode falar exatamente quanto tempo ela tem. Mas o que é ser mais aberto? Explica isso hoje na questão, inclusive, regulatória. Explica um pouco para nós como funciona a acupuntura hoje no sistema regulatório do Brasil, como o CREFITO vê isso, como o Conselho Federal teve isso. Nós tivemos todo no passado aquele movimento do ato médico. Então, como está isso hoje posicionado hoje? Como se posiciona a aba e você como professor da aba e então, e explica um pouco mais. Se eu, por exemplo, que sou formado, sou licenciado em marketing, quiser fazer um curso de acupuntura, eu poderia fazer na aba? É isso, esclarece um pouco para nós aqui. Bom, isso aí é muito interessante, é um assunto assim opa, espera um pouco, é muito interessante, que causa muito, desarmonia, as pessoas de bom, a ABA foi fundada pelo Frederico Specht, né. O Frederico era um fisioterapeuta, né, ele fundou a ABA em 1958. Então, ela era a primeira escola no Brasil de formação de acupuntura, de acupunturista. É a primeira órgão que reúne os acupunturistas, a ABA, né. Então, desde 1958, novembro de 58, nós vamos ter um congresso agora em Fortaleza, então já se foram o quê? 67 anos, mais ou menos, né, que a ABA existe. O professor Frederico, ele, no estatuto da aba, ele, primeira coisa que ele fala, é proibido proibir. Ou seja, a acupuntura é para quem quer aprender acupuntura. Bom, legalmente falando, Kozuka, o que está acontecendo? A acupuntura, ela não é uma atividade regulamentada, ela é uma atividade livre. Ela é reconhecida pelos conselhos federais das profissões de saúde, reconhecida pelo conselho. O primeiro conselho federal que reconheceu a acupuntura foi a fisioterapia, depois veio a biomedicina, depois veio a medicina, tá? Enfim. Então, uma coisa é reconhecimento, outra coisa é regulamentação. Então, hoje a acupuntura é uma atividade livre. Mesma coisa, Kozuka, você é um especialista de marketing e resolve aprender a fazer massoterapia. Você vai numa escola de massoterapia renomada, se faça a sua matrícula e você vai aprender a fazer massoterapia. E será um grande marqueteiro massoterapeuta. Né? Acupuntura, se você quer aprender acupuntura, eu terei o maior prazer de você ser nosso aluno. Então, a acupuntura é para quem quer aprender acupuntura. Ainda está assim no Brasil. Está no Senado a regulamentação da acupuntura, né? A regulamentação vai ser regulamentada. Aí, quando for regulamentada, aí vai ter suas normas. Então, hoje, ela não é regulamentada, né? Ela é reconhecida, mas não é regulamentada. Então, tanto é que se você for lá no Código Brasileiro de Ocupações, vai estar lá, acupunturista, vai ter um nome. Vai estar lá, fisioterapeuta, acupunturista, médico, acupunturista, psicólogo, mas tem a figura do acupunturista, Acupunturista. aquela pessoa que fez a acupuntura. Tá. Pronto, né? E por exemplo, Então, dentro da aba hoje, se existe, por exemplo, eu sou
um licenciado, eu sou graduado numa área de gestão administrativa. Se eu me matriculo, eu posso me matricular. Por exemplo, eu estava vendo um MBA, vou fazer um MBA em marketing digital pela USP. Aí eu tenho um MBA ou eu tenho uma pós-graduação nessa especificação. Como hoje se posiciona as escolas, por exemplo, o caso específico da aba, se eu sou um profissional de saúde, por exemplo, um enfermeiro que está nos escutando, um fisioterapeuta que está nos escutando, ele pode fazer, reconhecido pelo conselho, especificamente da fisioterapia, como conselho de fisioterapia, uma pós-graduação em acupuntura, e isso é reconhecido pelo MEC através da aba? Essa é a minha dúvida. É. Bom, legal, boa sua pergunta. Sim, quando você faz o curso na aba, você recebe 2 certificações: a de formação em acupuntura e a de pós-graduação em acupuntura. Se você é um profissional de saúde, onde o seu conselho reconhece a sua atividade da acupuntura, você vai entregar sua certificação, seu certificado de formação e pós-graduação. Cada conselho tem a sua forma. Tem conselhos que faz prova, tem conselhos que não precisa fazer prova, ou seja, mas não importa. Se o teu conselho da sua profissão, reconhece a acupuntura, né, então ele vai pegar certificado, e essa pós-graduação é chancelada por uma faculdade. No caso nós aqui é a Novo Oeste, é uma faculdade que tem todo o reconhecimento do MEC, enfim, tudo certinho. Então a pessoa, ela é pós-graduada, em acupuntura. O que acontece muito, a hipocrisia humana, sabe o que que é? Que quando eu acabei a acupuntura, como você disse, né, eu era chamado de doutor Agulhinha, ô doutor Placebo, sabe? Tudo cheio de bullying em cima da gente, né? E nós quietinho, trabalhando. Aí perceberam que a acupuntura só foi crescendo, só foi crescendo. Aí as pessoas começaram a crescer o olho simplesmente pela grana, Takashi, sabe? Sim, Por querer ganhar, né? E aí começaram a tirar, a discriminar as pessoas que não têm uma formação de saúde, tá? Mas o Takashi, o Kozuka fez acupuntura, ele pode abrir o consultório? Pode. Ele pode, é na lei, né. Mas ele vai poder ter convênio, vai poder não, aí é uma questão mercadológica. claro, Ele vai ter cliente? Não, tem paciente que vai, tem paciente que não, como qualquer coisa, né, Cuzuca, tá. Então aí é uma questão de mercado, né. claro. Dentro da acupuntura, aquilo que eu falei, nossa proposta, a medicina tradicional chinesa não trabalha com nome de doenças, trabalha com desequilíbrio energético. Então, nós vamos analisar o seu desequilíbrio energético para tratar. Esse desequilíbrio energético, você poderá ter sintomas ortopédicos, neurológicos, vasculares, gástricos, enfim, Sim. sabe. Então, essa é a proposta. Nós não Então a acupuntura, ela é integrativa, ela não veio para substituir ninguém. O médico vai fazer o papel dele, o fisioterapeuta vai fazer o papel dele, e o acupunturista vai fazer o papel dele, né. Claro. Cada um trata a sua coisa. Então eu posso entender o seguinte, 2 cenários. Imaginamos que o Takashi fosse um biomédico, ele poderia fazer então, como você citou a biomedicina como um reconhecimento, ele faria a formação na aba como, formação em acupuntura e a pós-graduação, e aí ele validava isso lá no Isso. Conselho de No Biomedicina do conselho Estado de São de Paulo, medicina. e ele viraria um biomédico, pós-graduado Acupun em acupuntura. Viraria Acupunturista. biomédico acupunturista. Culturista, perfeito. Agora o Takashi quer fazer acupuntura pela mesma faculdade, pela aba, pela mesma Escola. associação, né? E ele é, como eu falei, da área de gestão, ele é administrador de empresa, ele é contador, ele quer fazer porque ele quer melhorar a saúde dele, ele quer entender melhor e ele não vai nem, ele nem tem a pretensão de abrir um consultório, nada.
né? Ele quer fazer para conhecer a acupuntura e até para conhecer a sua própria saúde. Ele também se matricula nessa mesma associação, faz o mesmo Ba curso que o biomédico, só que legalmente ele usa de uma forma e o biomédico usa outra. Mas no conceito de conhecimento, de ensinamento, de escola, eu vou aprender tudo exatamente como o Takashi a biomédico. a mesma coisa, né, você vai aprender porque nós professores da aba, nós temos que ter a a a a visão de olhar aquele aluno que precisa um pouquinho mais de atenção em algum momento, né, e olhar aquele outro que já tem uma formação de saúde. Para vocês terem uma noção, Takashi, talvez você como aluno, vai ser mais fácil ensinar acupuntura do que aquele que já vem com meio porque quando a gente estuda muito eu tive problema, né, eu como fisioterapeuta extremamente fisiologista. E acupuntura, o tema de acupuntura são temas, assim, que, pra que a pessoa extremamente ele não consegue entender o mecanismo energético. Claro, claro. Coisas que você que não tem essa barreira, você vai entender muito mais rápido. Entendo. Sabe? Então você vai ser um acupunturista. Se você quiser trabalhar, você trabalha. Se você não quiser, como tem várias pessoas, várias Takai, que fizeram isso que você falou, aprendeu acupuntura para ele, por achar interessante, então ele cuida da família, ele já aquilo que eu falei, a acupuntura é uma forma de viver. Que Se você bacana. viver conforme conforme manda a medicina chinesa, eu não tenho dúvida que você vai ter saúde, Claro. sabe. Então, quer dizer, imagine se todo mundo tivesse conhecimento de acupuntura, da caixa. Você acha que nós íamos ter problemas de saúde? Não íamos ter. Sim, sem Sabe? dúvida nenhuma, Por muito quê? menos, Porque claro. você sabia o limite até onde você vai, até onde você não deve ir, sabe? Claro. Até onde a energia vai bem, daqui para frente a energia vai mal, Tá. sabe? Olha só que legal, né? Maravilha. Como ficou O que eu vou fazer, Carlos, foi muito esclarecedor para mim pessoalmente, também para eu provoquei esse assunto porque eu sei que tem muitos inscritos aqui no meu canal que me perguntam no privado: pô, Takashi, como é que funciona? Eu posso fazer? Eu não sou acupunturista, eu não sou da área de saúde, quero fazer. Aí, Carlos, depois nós vamos deixar na descrição desse vídeo, pessoal, aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreva, compartilhe com aquele amigo que quer conhecer um pouco mais. E vou deixar também, Carlos, se você permitir, aonde nós podemos buscar. Por exemplo, alguém que queira conhecer, né, a grade, saber se existe o curso deles, existe o curso da aba, é online, é presencial, explica um pouco mais efetivamente como funciona isso. bom, a aba é 100% presencial, né? É um curso de 2 anos, seria um fim de semana por mês, teóricos e práticos, com estágios e tudo mais. A aba está em vários lugares, em Campinas, Sorocaba, sabe? São Paulo, eu vim esse fim de semana, eu fui dar aula em Santos. Você comentou, estava aqui em São Então, Paulo, o né? fim, o fim de semana passado eu fui dar aula em Porto Alegre. O próximo fim de semana eu vou dar aula em Cuiabá, sabe? Então, são escolas, são lugares. Coordenador, eu sou coordenador da aba Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Então, ela tem. O que eu quero, passando por isso, é falar para as pessoas o seguinte: conhecimento é para quem quer ter conhecimento, pessoal, sabe? Por favor, não se prenda porque você não é profissional de saúde, você não pode aprender, conhecer as coisas. Se você vai poder trabalhar, se você não vai poder trabalhar com aquilo, é outra coisa. Mas o conhecimento, você conhecer as coisas, isso é muito importante. Então, a proposta nossa desse simpósio de campo eletromagnético é tudo que a acupuntura fala, mas de uma forma tradicional, né? Então, ou seja, conhecer o mecanismo eletromagnético
conhecer o que isso faz de benefício no nosso corpo é muito importante. É muito importante, porque você vai entender esse funcionamento, né. Nesse simpósio, eu vou falar sobre uma das o que é acupuntura? A acupuntura é um conhecimento de várias técnicas. Então eu vou pegar uma das técnicas, né, que é o Chumo, que chama, né, que é inserção de agulha nas costas, tá, vou pegar uma das técnicas e fazer. Se você escutar aquilo lá e fazer, aqueles pontos bonitinho, "Ah, eu não sei mexer com agulha", tudo bem, faça a massagem, pega a pastilha, põe no ponto põe a pastilha naquele ponto, já vai sentir uma pessoa com resfriado, com depressão, com com problemas de estômago, sabe, põe lá no ponto, pá, ali já vai ajudar. Você não invadiu, você não furou ninguém, você só vai colocar aquela pastilha, põe o Kenkobil naquela área onde passa aqueles pontos, né, e pronto. Então conhecimento, eu sou dessa opinião, sabe. Minha formação pela aba me deu essa visão. Eu, quando entrei fazendo o curso de acupuntura na aba, eu olhava naquela sala, eu achava assim: "Nossa, que absurdo, uma pessoa que não sabe nada de saúde", achando que eu era o suprassumo, sabe. E nada disso, isso aí é um ego que não então a gente sabe que a briga maior aí é mercadológica. Então, uma escola séria, nós temos várias escolas sérias de acupuntura no Brasil, né. Uma escola séria de acupuntura, ela vai ensinar e vai mostrar certinho para a pessoa. Então o Maravilha. conhecimento, pessoal, não é restrito, ele é aberto, é democrático. Nós vamos aprender, vamos conhecer, porque no mínimo, você vai exercer a acupuntura para uma pessoa, que é para você, sabe. E Já fazer acupuntura, deixar bem claro para todo mundo, fazer acupuntura para você não significa enfiar agulha em você mesmo. Não, acupuntura não é agulha, acupuntura não é somente igual a agulha, acupuntura é conhecimento. Sabe? "Ah, você enfia agulha em você mesmo", eu não preciso, né. Você a acupuntura é comportamento, a acupuntura é pensamento, a acupuntura é alimentação, a acupuntura enfim, sabe. Então fazer acupuntura para você não é você se enfiar agulha, é você fazer aquilo que a tradição fala, e que pronto, aí maravilha. vai ter Não, muito esclarecedor. E aí, ô Carlos, você já deu para nós, professor, uma prévia de como vai ser sua aula. Eu sei que você está fazendo, nós estamos fazendo um malabarismo, um esforço tremendo. O Carlos vai ter um compromisso pessoal em um outro estado no dia do simpósio, vai chegar o dia anterior, vai fazer a primeira, ele vai abrir. Então, pessoal, ele vai abrir o nosso evento por conta desse compromisso que ele tem, um compromisso bastante sério, que é o casamento. Ele vai ser, inclusive, padrinho de casamento de uma sobrinha num outro estado. E a gente já encaixou tudo isso. Estamos muito felizes com a sua presença. Você já deu uma prévia, um spoiler de como vai ser maravilhoso. E eu acho que foi muito esclarecedor. Vou deixar aqui na descrição, Carlos, depois você vai me passar todos os dados, tá? Aonde que o pessoal quer conhecer, o site da aba, da regional, para ver se tem um curso mais perto da onde, porque aqui tem gente do Brasil inteiro. E vamos também conversar sobre isso. Nós vamos ter uma reunião com uma pessoa lá no Paraguai, a gente vai estar daqui 2 semanas junto lá em Assunção. Vamos falar um pouco sobre isso também, né, dessa expansão internacional. Quero falar sobre isso com você e, obviamente, agradecer você por mais essa disposição, por mais um confirmado aí no nosso simpósio e que, por favor, Carlos, deixe suas considerações finais aqui para o nosso público. Bom, primeiramente, Takashi, novamente, a gente sabe quanto eu gosto de você, quanto é importante. Me sinto honrado em estar aqui, honrado em participar desse simpósio. Gosto muito de falar sobre esse tema, sabe? Eh, eu gosto, sabe, pessoas que são contra a meu pensamento, outros que falam só a favor, não importa, o importante é a gente tá falando. Então, quer dizer, e eu acho legal desses simpósios abertos, né, como com a proposta dessa empresa maravilhosa aí, ela é aberta para quem quer conhecer, né. Então é uma honra muito grande.
Qualquer dúvida, se a pessoa, quiser, ele pode entrar em contato com a gente, que a gente orienta onde ele quer fazer o curso, sabe. Se ele for aqui próximo do estado, vem aqui comigo, se ele for lá Sorocaba, tem Campinas, em Campinas tem turma, sabe. Tinha turma em Sorocaba, não sei se vai ter, mas em Campinas, tá tendo. Enfim, São Paulo lá tem, né. Enfim, sabe, então, eu agradeço muito essa oportunidade, vamos, como você disse, vamos fazer esse malabarismo aí de, locomover de um estado para o outro, tal, mas vai valer a pena, né, eu estou fazendo o maior esforço de estar batendo papo com vocês, e o mais interessante, a gente não só eu falar, né, é querer lá provocar, discussões, assuntos e a gente crescer, a gente só cresce quando a gente tem essas divergências, né? Como diz a medicina chinesa, através das divergências que a gente cresce. O Yin e o Yang são duas energias totalmente contrárias, mas porém complementares. O que quer dizer isso? A gente só vai crescer se tiver o contraditório. Sem contraditório, a gente não vai para frente. Então é isso que é a nossa proposta, é isso que eu pretendo, né? A gente está conversando sobre e eu vou falar aquilo que eu faço. Obrigado a presença. Eu vou deixar nessa descrição, então, pessoal, para vocês, os dados para quem quiser procurar ali a aba através do Dr. Carlos, saber onde tem, e presença confirmada. Obrigado, Carlos Ruas Filho, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Um forte abraço, doutor.